Na sequência, como nós já vimos, os aspectos acústicos, eles vão estar relacionados com a fonte de ruído, distância entre a fonte de ruído e o receptor desse ruído, e a existência ou não de elementos para isolamento ou absorção do som que esse equipamento, máquina, do ruído que é gerado. Então, a gente vai perceber que existe alguns órgãos reguladores que indicam o quanto o som pode ser agradável, pode ser aceitável para determinados ambientes e até que ponto eles são saudáveis. Aí a gente vai perceber que a partir de aproximadamente 90 decibéis, 100, o homem começa a ter incômodos e pode ter problemas tanto físicos, psicológicos, quanto realmente biológicos. E a gente começa a perceber que lá para os 120, 125, a gente tem realmente dor de ouvido a partir da sensação acústica de decibéis. Então, o que a gente vai ter que fazer para equilibrar? Primeiro, no planejamento da edificação, todos os ambientes que eles têm emissão de ruídos, eles precisam estar afastados das atividades que possuem repouso, que precisa de concentração, onde é realizada uma tarefa muito minuciosa e outras atividades que têm a ver com intimidade. Atividades dadas ao público, elas não podem estar próximas do privado justamente por conta da questão de emissão de ruídos. Então, por exemplo, tem gente que gosta de integrar o quarto para a área de lazer. Perceba se essa pessoa, uma que gosta de ter sua privacidade reservada, inclusive na questão acústica, porque pode ser que no momento de festa o barulho chegue no quarto, mas ele quer conseguir estar perto da festa, quando tiver, quer curtir da varanda do quarto dele a piscina, não abre mão disso, mas do lado da piscina, onde está o salão de festa, churrasqueira, tudo que acontece na vida dele lá, em termos de bagunça. O que a gente vai ter que ter cuidado, e a gente vai começar a pensar para resolver o problema? Materiais que proporcionem a absorção do ruído ou que proporcionem o isolamento. O que é um material que faz isolamento? É um material que tem que sua densidade seja alta. Denso é aquele material que não é poroso, tá? Portanto, ao vedar alguma superfície com aquele material, não existem poros nele para que ele ultrapasse. Em contrapartida, a gente, além de isolar, precisa usar materiais que absorvam o som. Já o material que absorve o som é um material que, além de pouca densidade, ele tem a porosidade. Materiais porosos, eles vão filtrar, vão absorver o som e ele não vai se difundir por um determinado espaço. O que a gente vai ter aí como exemplo de material poroso? Espumas, tecidos, tá? Deixa eu ver o que eu posso mais falar. Fibras naturais. Então, todas essas coisas que não forem de superfície lisa e brilhante, elas costumam ser materiais bons absorventes de som. O que são materiais reverberantes e que a gente deve evitar quando a intenção seja absorver som? Vidro, porcelanato polido, parede com pintura brilhante. A parede lisa em si, ela já é reverberante. Vocês conseguem perceber isso à medida que a gente está tendo aula aqui nessa sala e eu estou falando, vocês estão sentindo um certo eco, dentro da sala de aula. Então, essa parede aqui, toda lisa que a gente tem na sala, causa esse problema. O quadro aqui liso, foi brilhante, gente, ele provavelmente é reverberante. Foi liso também. Superfícies que não reverberam, normalmente elas são porosas ou rugosas, elas são que nem esse piso nosso. Só que esse piso nosso é um pouco reverberante também, porque é brilhoso, ele é de certa forma liso. Então, ele não é, eu diria que ele não é um piso rústico, que tem características menos reverberantes. Só que normalmente, o material que ele é reverberante, ele é bom isolante. O vidro, por exemplo,
Normalmente, eu até falei nessa regrinha com vocês quando eu comecei a dar o assunto. Material que é isolante, para você testar ele, você pode fazer o teste a partir de água. Por onde não passa água, não passa som. A porta, como eu dei exemplo naquela hora, se eu jogar um balde d'água aí, vai passar água por debaixo. Mais de baixo do que nas laterais. Então ele está mais bem isolado nas laterais do que de baixo. Mas se eu botasse uma borracha ali ao redor, provavelmente a água não ia passar. Então quer dizer que borracha é um material isolante, tá? Isolar é diferente de absorver som. Material isolante, alta densidade, e normalmente é liso e brilhoso também, tá? Porque isso aí também indica uma certa densidade na massa do material. Então a gente vai ter borracha, vidro, metais, como exemplo de materiais que vão isolar. E absorvente, tecidos, pode ser borracha também, depende de como é que ela está porosa. Então a gente tem que observar sempre a superfície do material. Mas os tecidos e as espumas são os mais indicados para soluções. Cuidado com as soluções de espuma que não sejam adequadas, que não tenham uma especificação de resistência à chama por um determinado período de tempo. Então vai ler a norma e verifica se essa espuma, quando você compra, está escrito nela que ela está certificada pela norma BNT de proliferação de chama, tá? Como eu falei que a distância entre a fonte de ruído e o receptor determina se você vai ter melhor qualidade acústica ou não, é interessante que no projeto de locação da residência a gente consiga afastar esses elementos também que estão externos ao que a gente está projetando para evitar ruídos. Por exemplo, do ponto de vista acústico, considerando que aqui eu estou no prédio, eu estou à beira de uma avenida, como a gente tem aqui nos eixos rodoviários aqui em Brasília, seria muito mais interessante que eu colocasse os quartos virados para trás do que virados para frente da avenida, porque sendo uma área de repouso, eu não vou ter contato direto com o som emitido, com o ruído emitido pelos veículos que passam aqui na avenida. Porém, eu tenho uma redução significativa desses ruídos quando, entre a avenida e a janela desses quartos, eu tenho vegetação, porque a vegetação é uma coisa porosa, portanto ela tem a capacidade de uma certa absorção de som, talvez não total, mas ela com certeza vai dar uma redução. Uma outra coisa que a gente vai perceber aqui, por exemplo, a avenida aqui que tem o maior movimento, ela foi colocada bem no meio, já o menor movimento próximo aos prédios. Provavelmente, quando o Lúcio fez essa distribuição aqui, ele estava pensando também na questão acústica. É mais confortável acusticamente que esse movimento intenso aconteça lá longe da residência. E outra coisa também é que nesse meio tempo de caminho, muita vegetação. Então essa vegetação vai contribuir para a absorção dos ruídos que são gerados por estes veículos. Quando a gente está pensando no projeto de edificação, nossa escala de atuação é menor, mas não nos impede de proporcionar entre atividades de lazer, por exemplo, e atividade de descanso, vegetação, materiais porosos, absorventes, para evitar a reverberação. Tá? Uma coisa que vocês têm que ter cuidado, inclusive, quando fizer home, é com proporção de vidro. Ambiente que tem emissão de ruído, emissão de som, colocou vidro, ele reverbera. Mas o problema não é o fato do som propagar, não. É porque o vidro, inclusive, ele vibra e ele causa outro ruído. Então você vai tocar um som lá e o vidro fica prum, prum. Aquilo é incômodo também. Então normalmente você tem que haver um material fixante, que normalmente é também isolante, na base do vidro com uma borracha, que ele além de vedar, vai evitar que a porta faça essa vibração que é incômoda, tá? Mas de verdade, na frente do vidro, coloque uma cortina de tecido, o mais porosa possível, porque ela já absorve a parte do som e evita esse inconveniente se você tiver que ter proporções de vidro grande, que normalmente em áreas de acústica intensa a gente não especifica esse tipo de material.
Vocês vão ver aqui, por exemplo, ó, eu tinha uma área de trabalho onde de um lado trabalhava uma equipe, do outro tinha outra, e quem trabalha com um tipo de conteúdo aqui não quer ser incomodado por quem está do outro lado. Isso é um escritório simétrico, tá? Apesar das fotos não mostrarem os dois lados, tinha uma equipe de trabalho que ficava aqui desse lado e outra deste. E como eu já tinha um piso que o dono tinha encomendado para eu trabalhar com ele, e ele é liso, tá vendo aqui, ó, a acústica não era das melhores. O que eu fiz? Mesclei com um outro rústico, para poder a acústica não ficar tão desinteressante. Trabalhei na parede com uma fibra de palha natural para absorver o som. Então isso deu uma reduzida na acústica. Uma outra coisa que poderia ter sido feita é o teto ser feito com material poroso. A gente vê que hoje em dia tem forro de gesso que ele já vem todo furadinho. E tem forro que é feito com vermiculita para evitar esse tipo de questão. Nesse outro projeto aqui que vocês vão ver, o profissional já pegou placas revestidas com tecidos coloridos e colocou na parte superior para que o som que está nesse determinado grupo seja absorvido aqui antes de chegar até o outro. Os próprios painéis de cada área de trabalho, ele está revestido também com tecidos. E muitas vezes esse material, ele é um partido arquitetônico, ele é um partido estético para a gente melhorar o nosso projeto também, né? E aí no mercado a gente vai ver uma série de materiais, hoje em dia tem cores, desenhos, eles podem ser paginados, modulados, então tem espessuras diferentes, nomenclaturas diferentes, sempre atento para aquela questão que esses materiais costumam ser inflamáveis, eles costumam propagar facilmente o fogo, então vocês precisam ter cuidado se ele atende a norma quando utilizar esse material. Tudo isso. Você tem que prever nessa área que você tem uma intenção. Normalmente, a gente só usa de fora a fora esse tipo de solução quando é um ambiente especial para a acústica. Um home theater, uma sala de reunião, e a manutenção ali é constante. Tem sempre alguém passando um paninho com desinfetante para evitar a proliferação de micro-organismos, né? Você vê que lá no escritório, por exemplo, que eu fiz, eu tomei cuidado de botar numa área onde a poeira que vai acumular aqui é mínima. E o material que eu usei aqui, ele é anti-poeira, ele é antiaderente. Quando a poeira gruda nele, ela cai. Tem alguns materiais que já são feitos dessa maneira. E deixa eu ver se já está encerrando aqui. Só para encerrar a questão acústica, quando a gente fala de home, a quantidade e proporção de material que a gente vai trabalhar é bem maior. É interessante, se puder trabalhar com forro acústico poroso, ok. Cortinas devem ser abusadas. Tapete não é decoração, não é só conforto tátil. Ele é conforto acústico também porque ele é poroso e absorve o som. Então a maior quantidade e proporção que você puder trabalhar no espaço para melhorar a acústica, faça. Quanto mais poroso, melhor. E nisso, até os móveis ajudam, tá? O tecido que você bota no sofá vai ajudar, o tapete. Aqui eu botei material absorvente, tanto nas cortinas, tapete, nos móveis, como eu passei também, ó, fibra pelo teto. Então esse material aqui é por conta da acústica do espaço. Aí eu aproveitei que isso era uma palha, uma fibra natural, lembrava muito o caráter africano, e usei isso como tema do ambiente que eu estava trabalhando. E a gente dá uma paradinha aqui, né? E a gente continua com a parte lumínica e qualidade do ar na aula que vem. Esse não. Esse aqui foi. Esse aqui, ó, dessa equipe aí. Então até a próxima aula, gente.